Olá pessoal de MCT2, eu sou o Rodrigo Joelho, sou professor do Instituto do Mar. Vocês já me conhecem, de MCT1. Eu estou aqui gravando esse vídeo, agradecendo o honroso convite da professora Fabiane, a nossa Fabi, para participar de MCT2, uma participação neste momento gravando esse vídeo, espero ser curto, introduzindo o tema de acidificação marinha, sobre o qual vocês poderão desenvolver os seus trabalhos em MCT2. A Fabi já deve ter explicado para vocês o que deverá ser feito. Aqui eu só quero fazer uma rápida introdução conceitual sobre o tema. Vou me desdobrar um pouquinho sobre algumas coisas mais afeitas à pesquisa que a gente desenvolvo também em colaboração com a Fabi. Bom, vocês terão elementos aí para compreender o tema da acidificação marinha e, portanto, desenvolver os seus projetos de MCT2. Então, deixo agradecimento à Fabi, aos envolvidos, professores e professoras envolvidas em MCT2, por me conceder a oportunidade de participar neste módulo, gravando esse vídeo. Bom, eu tenho pesquisado o tema da acidificação marinha, sobretudo em cenários costeiros, entendendo como que a acidificação marinha, a partir do aumento da concentração de dióxido de carbono na água do mar, ela pode afetar os organismos marinhos, a biota marinha. Então, já há algum tempo venho desenvolvendo alguma pesquisa sobre isso e, portanto, passei por vasta revisão bibliográfica para compreender o tema antes de iniciar minhas pesquisas sobre isso e tenho acompanhado os desdobramentos, desenvolvimento do conhecimento nessa área. Então, eu quero contar para vocês um pouco da história do que acontece, ou já indo direto aqui para a nossa apresentação. A apresentação, muito rapidamente, vai se desenvolver em entender a questão do vínculo do dióxido de carbono na atmosfera, o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, como isso está vinculado com o aumento da pressão parcial de dióxido de carbono ou da concentração de dióxido de carbono na água do mar, no oceano, e como isso afeta o pH da água do mar. E depois falar muito rapidamente sobre efeitos, que não é o foco exatamente do vídeo, mas acho importantíssimo falar de efeitos, porque, enfim, é o que algo que diretamente nos diz respeito enquanto sociedade humana. Os serviços ecossistêmicos estão muito relacionados ao fluxo de serviço ecossistêmico, aqueles benefícios que a gente tira dos mares e oceanos, estão muito relacionadas, obviamente, com a vida no oceano. Então, muito bem, vamos falar um pouquinho de efeitos. Efeitos quer dizer sobre a biota, sobre o conjunto de organismos vivos dos mares e oceanos. Bom, de onde vem o dióxido de carbono que está chegando aos mares e provocando alterações no pH das águas marinhas e oceânicas? Farta, e não há qualquer dúvida, há um consenso claro e robusto científico de que as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera
estão aumentando. Isso desde a Revolução Industrial, estudos, né, estudos fartamente detalhados e com muitos dados mostram uma direção inequívoca de aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Certo? Nesse gráfico, a linha vermelha aqui mostra uma estação de medição do dióxido de carbono na atmosfera numa ilha no meio do Pacífico, no Havaí, ali, para evitar contaminações pontuais, né, na estação de Mauna Loa, no Havaí, mostra um incremento assim, insofismável da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Veja que há uma variação, certo, anual, o dióxido de carbono num ciclo muito regular, ele aumenta e diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui, mas ainda que haja essa variação e a gente tem, né, momentos sazonais de diminuição muito regularzinhos ao longo dos anos, a direção é absolutamente inequívoca de aumento, né? Isso são dados desde a década de 60. Esse aumento já vem de décadas, né, anteriores ainda. Esse gráfico não mostra, porque a medição do dióxido de carbono, né, desse equipamento de medição aí específico, né, mas outros estudos já mostram que esse aumento já vem acontecendo desde antes, desde a Revolução Industrial, pelo menos, né? Este é o gráfico vermelho, dióxido de carbono na atmosfera, mostrando a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Este outro gráfico aqui, que acompanha uma série de dados um pouco menor, né? Também com alguma variação de sobe e desce ao longo do tempo, mas também inequivocamente direcionado para cima, né? É a concentração de dióxido de carbono, a pressão parcial de dióxido de carbono na água do mar, certo? Também numa estação no Havaí, chamada Aloha, medindo a pressão parcial de dióxido de carbono na água do mar em microatmosferas aqui, mostra também que, ainda que haja uma variação e haja momentos regulares em que cai a pressão parcial de dióxido de carbono na água do mar, a direção geral dos dados é de aumento. Então, o dióxido de carbono da atmosfera se está difundindo para a água do mar, e esse dióxido de carbono está sendo sentido por sensores científicos, né, que vêm monitorando a pressão parcial de dióxido de carbono na água do mar. Então, são dois processos aí cuja tendência é muito clara, né, do que está acontecendo. É absolutamente inegável que isso está acontecendo. Então, a partir da observação desses dados, a conclusão é óbvia. Nós, enquanto nossa sociedade, está produzindo, ao queimar, principalmente queimar combustíveis fósseis, e também com algumas outras fontes de dióxido de carbono, além da queima de combustíveis fósseis, o que está acontecendo é que nós estamos desenterrando o carbono, que estava enterrado na forma de petróleo, queimando esse carbono, oxidando esse carbono e convertendo ele em dióxido de carbono e emitindo à atmosfera. A atmosfera está acumulando esse dióxido de carbono, e isso está se difundindo também para a água do mar, certo? Ainda que esse carbono, só para a gente ter uma ideia dos números, né, 30% do carbono emitido
para a atmosfera anualmente, ele é absorvido pelos oceanos. Então, o oceano ele é sim o que a gente chama de sumidouro, né? É uma espécie de ralo, é uma espécie de um elemento que absorve, né, carbono. Se não fosse os oceanos, a gente já estaria literalmente fritos nesse momento, devido ao aumento da temperatura por causa do efeito estufa do dióxido de carbono. Então, o oceano tem mitigado, né, o aquecimento da atmosfera ao absorver dióxido de carbono, mas isso leva a outros problemas, né? O oceano ajuda, mas ele sofre também com essa ajuda. Muito bem. Outras fontes de introdução de CO2 no mar, essa muito mais pontual nos mares e oceanos. Há uma solução de engenharia que se tenta implementar, a indústria do petróleo usa com relativa frequência. Aqui a gente tem, né, onde há iniciativas dessa natureza, que é a injeção de dióxido de carbono. O dióxido de carbono, em vez de ser emitido na atmosfera, eles reinjetam em estruturas geológicas subsuperficiais, né? Por exemplo, campos de petróleo abandonado, injeta o CO2 lá embaixo, e meio que, né, reverte. Gente, vocês estão reclamando, né, os ambientalistas estão reclamando que a gente está tirando carbono das camadas geológicas, jogando na atmosfera. Então vamos pegar, em vez de jogar na atmosfera, vamos reintroduzir nas camadas geológicas e aí a conta fecha. Bom, não é bem assim. Essas estruturas, a gente já vai ver que elas têm possibilidades aí de ocorrer falhas, então não é uma solução das mais seguras, envolve riscos também. Só vou mostrar aqui, né, no mundo é muito difundido, especialmente nos países do hemisfério norte, essa ideia de reintroduzir o dióxido de carbono em camadas geológicas profundas, né, estáveis. E no Brasil isso também é feito, né? Por exemplo, a maior iniciativa desse tipo no Brasil, não é a mais antiga, é a maior, no campo de Lula, na Bacia de Santos, no pré-sal. Alguns campos do pré-sal são particularmente ricos em dióxido de carbono, então quando eles tiram petróleo, eles sai CO2 junto ali, que estava armazenado ali no poço de petróleo, né, na camada onde estava o petróleo ali durante milhões de anos. Acumula CO2 ali também. Em vez desse CO2 ser emitido na atmosfera, eles reinjetam. Isso tem algumas vantagens para a indústria de petróleo, mas não convém aqui. Eu quero ser mais rápido aqui, só mostrar que existem outras fontes e que essa solução de engenharia ela envolve riscos também, como já foram vistos em alguns casos, alguns que eu selecionei aqui muito rapidamente. No Mississippi ocorreram escapes, fugas de dióxido de carbono para a atmosfera. No campo de Sleipner, na Noruega, também foram detectadas grandes fraturas em uma estrutura que se acreditava ser estável, uma estrutura geológica que se acreditava ser estável. Ele viu que ela tinha muitas fraturas e começou a borbulhar CO2 do fundo do mar, certo? E na Argélia, um outro caso interessante, enfim, isso já no campo desses terrestre, continental. A injeção de CO2 em si é o mais provável responsável por causar terremotos, alguns terremotos, alguns tremores em Salah, na Argélia, porque o CO2 está lá pressionando, né? E se a estrutura que se acredita que é estável não é muito estável, ela vai gerar fraturas e esse CO2 vai escapar. O CO2 né,
bastante perigoso. A gente tem utilizado no laboratório para pesquisas de acidificação marinha, temos alarmes para vazamentos de CO2, quando aumenta, né, a concentração de CO2 no laboratório, a gente tem que parar as operações, ventilar o laboratório. Então, CO2 é um gás de um certo risco de se trabalhar, mas a gente faz tudo com muita segurança, tem um alarme instalado, né? A gente, né, tem ventiladores, né, emergenciais ali para qualquer problema. Bom, muito bem. O que acontece com o CO2, então, que ele está afetando o meio marinho? Bom, o CO2 ele está na atmosfera. Obviamente, ele tem muito contato com os oceanos, isso numa escala global, numa escala terrestre, né? Tem muito contato com os oceanos, e há uma troca, né, de vários elementos. Então, o CO2 acumulando na atmosfera, ele vai reagir com a molécula de água, né, dos oceanos, né, formando o ácido carbônico, que é um ácido. É um ácido fraco, mas é um ácido, né? Então, o que a gente está fazendo? CO2 reagindo com a molécula de água nos mares e oceanos, está formando ácido, né? Bom, esse ácido, falei para vocês, é um ácido fraco, mas como qualquer ácido, ele se dissocia, né? E, efetivamente, gera prótons, né? Ou esses íons de hidrogênio na água do mar. Este, efetivamente, né, quando a gente fala de pH, a gente está falando da medida da concentração deste elemento aqui. Então, quanto mais, né, íons de H+, a gente tem no sistema, menor é o pH. Porque, enfim, o pH é medido numa escala logarítmica inversa, né? Então, o que está acontecendo, a gente está aumentando a concentração desses íons aqui na água do mar e, portanto, o pH vem caindo. Já vou mostrar dados para vocês também. Bom, outra coisa importante é a formação de bicarbonato, certo? Então, o CO2 reage com a molécula de água, forma ácido carbônico. O ácido carbônico, ele se dissocia, e veja isso, é importante essas flechinhas aqui, né, as setas de direção da reação, que isso não é uma coisa que vai numa direção só, né, ele fica indo e voltando, certo? O CO2 reage com a água do mar, depois dissocia em CO2 de novo, depois reage com a água do mar. Isso aqui também fica indo e voltando, é quase como um elástico, né? Esticando e afrouxando, certo? O CO2 com a molécula de água chega perto, reage, isso dissocia em bicarbonato e H+, né? Mas veja que ainda tem um Hzinho aqui, o bicarbonato, ainda tem um Hzinho aqui, e esse Hzinho ainda se dissocia, certo? Então, há essa última parte aqui dessa reação, que é nada mais do que o sistema chamado sistema carbonato, né, da água do mar. Vocês aprenderão isso em oceanografia física e química com muito mais detalhe do que eu posso aportar aqui. Isso forma, por fim, né, o carbonato. E mais um íon de hidrogênio aqui, que contribui com a acidificação marinha. Bom, o carbonato vai ser muito importante também, nós vamos falar bastante do carbonato daqui a pouco. Mas, por enquanto, eu quero só que vocês entendam o problema do íon de hidrogênio na água do mar, né? O que ele provoca? Não é que ele provoca, né? A medida de pH é uma medida de concentração de íons de hidrogênio, certo? Então, quanto mais íons de hidrogênio na água do mar, menor o pH. E
também muitos dados, também isso é consenso científico, não há lugar para dúvida quanto a isso, o pH oceânico, né? Veja que é um pH medido, né, globalmente em águas externas. Na zona costeira os fenômenos podem ser um pouco diferentes, mas assim, o oceano, né, os oceanos no plural, eles de uma forma geral estão com seu pH sendo diminuído, né? O pH da superfície oceânica diminuiu 0,11 unidades de pH desde a Revolução Industrial. Você fala, nossa, mas só isso? Todo esse escarcéu porque diminuiu 0,11 pontos, né? Quem tem aquário, né, sabe que o pH varia, assim, você mede numa semana, tá neutro, na outra semana pode ter diminuído para 6,5, perdeu 0,5, né? Na outra semana vai para 7, assim, o pH, né, no nosso sisteminha aquário, quem é aquarista sabe disso, varia muito. Por que tanto alarme para uma diminuição tão pequena como esta? Nós vamos ver que é uma diminuição dramática para um sistema com pH tão tamponado quanto os oceanos, né? Eu só queria, antes de falar do quanto isso é grande, queria mostrar que isso é um fenômeno absolutamente global. Mostrei dados aqui de 3 estações de medida em oceanos aqui no Mar do Caribe, aqui nas Ilhas Canárias, que é ainda no Oceano Atlântico, mas do outro lado do Oceano Atlântico, certo? As Canárias no leste do Oceano Atlântico, né? E no Havaí, no Oceano Pacífico. Então, todas essas estações mostram diminuição do pH da água dos oceanos, né? Mas isso aí, estimativas, né, para os oceanos do globo, os demais oceanos, também mostram que há uma queda generalizada do pH. Em alguns lugares muito acentuado, né? O Oceano Ártico, por exemplo, o Atlântico Sul, né? Enfim, e outros lugares uma queda menor, mas ainda entender que essa média, né, global de 0,11 ela é absolutamente desastrosa para o ambiente marinho, porque eu já falei para você, o ambiente marinho, o ambiente oceânico, a vida, né, no mar e nos oceanos, ela se desenvolveu, evoluiu com um pH extremamente estável. Esse gráfico mostra aqui de 20 milhões de anos antes do presente, né, até o presente, 1800, mais ou menos, Revolução Industrial até 2100, né, mostra que a variação do pH, o pH só subiu de 25 milhões de anos até hoje. O pH, a tendência era sempre, né, de subida, estabilidade, mas, enfim, uma subida inicial aqui, depois sobe mais, desce um pouquinho, enfim, mas uma variação entre 8 e 8,2, né? E de repente há uma queda brutal nos últimos 300 anos, certo? Uma queda quase que vertical, né? Nesse gráfico que é colocado numa escala de dezenas de milhões de anos. A queda é assim vertical, né? Então não é uma queda pequena. Essa queda de 0,11 pontos, lembrar que o pH é uma escala logarítmica, então o 0,11 significa 30% mais de íons de hidrogênio em solução na água do mar e dos oceanos, o que isso afeta muito a vida marinha, porque o pH cai dramaticamente, e o que nos reserva o futuro, segundo o relatório do IPCC,
Caiu 0,11, né, até 2017. Em 2100 há previsões, né, para diferentes cenários, mas todos eles são estarrecedores, né? Uma previsão otimista de que não, nós vamos começar a substituir fontes de o uso dos combustíveis fósseis, nós vamos diminuir a introdução de dióxido de carbono na atmosfera. Isso vai fazer com que o dióxido de carbono deixe de, em tal velocidade, entrar no meio marinho e nas águas oceânicas. Então, a previsão otimista é que a queda do pH seja de 0,3 unidades para o final, e a pessimista, para o final do século, certo? E a pessimista, se a gente continuar fazendo tudo que a gente está fazendo hoje, essa é a pessimista, chamado cenário business as usual, a concentração de CO2 na atmosfera vai disparar, né? Vai mais do que dobrar em relação ao atual, e o pH vai cair quase meia unidade até o final do século. Isso para o pH global dos oceanos. É absolutamente brutal para a vida marinha isso. Eu quero agora voltar a atenção de vocês, sem querer aborrecê-los muito, com questões de química marinha, porque isso vocês verão em algum momento no curso, mas é importante para o nosso contexto aqui. Bom, a gente viu que o CO2 na atmosfera se difunde para a água do mar, dos oceanos, e acaba gerando o processo de acidificação nessa reação do dióxido de carbono com a molécula de água, gerando ácido carbônico que vai se dissociar em íons de hidrogênio, bicarbonato e depois carbonato, certo? Bom, o problema da acidificação é sério, tá? Mas há um outro problema muito sério também, tá? O problema da saturação de carbonatos na água do mar. E isso afeta demais os organismos marinhos. Por quê? À medida que a concentração de dióxido de carbono aumenta, a gente diminui a concentração de carbonatos na água do mar, certo? O que acontece? Esse gráfico mostra aqui, esse gráfico tem um pouco mais de informação do que eu gostaria, eu quero só que vocês percebam, prestem atenção, né, nas tendências gerais, né, essas montanhas aqui que estão descritas, essas diferentes linhas aqui mostram variações da temperatura, o que seria importante, né, porque a gente sabe que o ambiente marinho e oceânico também está aquecendo, mas eu quero falar só sobre pH aqui. Então, aqui na faixa de pH, aqui nesse eixo, no eixo X, temos pH, variando de pHs ácidos, ou seja, pH menor que 7, a pHs alcalinos, pHs básicos, o pH maior que 7, certo? E mostra quais espécies, né, de carbono inorgânico são preferencialmente formadas nas diferentes faixas de pH, certo? Então veja, em ambientes de pH ácido, preferencialmente o carbono inorgânico, que, né, no nosso caso aqui de entrada de CO2 na atmosfera, da atmosfera para a água do mar, este carbono, este CO2, ele vai ficar na forma de CO2 preferencialmente, certo? Então, aqui nos pHs mais ácidos, o CO2, digamos, é a forma preferencial do carbono inorgânico, né? E ele fica na forma de CO2. À medida que aumenta o pH do ambiente, né, a espécie formada, né, nessa reação aqui, a espécie preferencial formada nessa reação aqui, vai mudando para bicarbonato, certo? Então, o CO2 que estava na atmosfera reage com a molécula de água do mar. Em vez de ficar na forma de CO2, forma o ácido carbônico e já se dissocia em bicarbonato, nessa faixa de pH em torno do neutro aqui, principalmente, certo? E
Nas faixas de pH mais básico, ao invés de CO2 ou bicarbonato, a forma preferencial formada nessa reação do CO2 com a água é de carbonato. Eu tinha falado do carbonato aqui, é bicarbonato, né? Que é carbonato, né? E o carbonato, e por que é tão importante entender isso? Veja, o carbonato é a forma do carbono inorgânico em que os organismos utilizam, os organismos que possuem esqueletos carbonáticos e conchas carbonáticas, é a forma que eles utilizam para formar seus esqueletos e conchas. Né? Eles não conseguem usar bicarbonato, nem CO2 para formar esqueletos e conchas carbonáticas. Precisa ser o carbonato. Especificamente, principalmente duas formas de carbonato. O carbonato ele pode ter diferentes estruturas moleculares, ele tem o que se chama polimorfismo, mas principalmente vocês vão ver lá quando vocês começarem a pesquisar, esse carbonato está na forma de calcita e aragonita, certo? Os dois são carbonatos de cálcio, né? Mas eles têm formas moleculares um pouco diferentes. Alguns organismos têm preferência pelo uso da calcita para formar seus esqueletos e conchas. Outros organismos preferem a aragonita. Corais usam aragonita, que é a forma mais solúvel de carbonato de cálcio na água do mar. O que acontece é que quando a gente vai baixando o pH, a gente vai perdendo, vai aumentando a solubilidade do carbonato de cálcio na água do mar, e isso é um problema, porque esses organismos, para conseguirem formar seus esqueletos e suas conchas, eles precisam que o carbonato esteja em ponto de saturação. A saturação o carbonato precisa estar saturado na água do mar para que esses organismos tenham a capacidade fisiológica de construir seus esqueletos e suas conchas. O que acontece quando a gente acidifica é que a gente joga esse ponto de saturação para outro lugar e o carbonato começa a se dissolver. Os organismos não apenas não têm a capacidade de formar seus esqueletos e conchas, como seus esqueletos e conchas começam a se dissolver na água do mar. A água do mar começa a derreter os esqueletos e as conchas desses animais a partir de modificações muito pequenas no pH da água do mar. Porque o pH da água do mar foi tamponado durante anos, a concentração de carbonato de cálcio também não variou durante dezenas de milhões de anos, e esses organismos se desenvolveram para trabalhar fisiologicamente nessa faixa de carbonato de cálcio, de taxa de saturação. Eles não desenvolveram evolutivamente mecanismos fisiológicos para extrair carbonato de cálcio, aragonita, calcita e aragonita da água do mar, em cenários em que esses elementos não estão no seu ponto de saturação, não estão saturados. Né? Então, isso é um problema sério, porque os esqueletos de corais dos recifes de corais estão derretendo, sim. Isso há farta literatura também mostrando que até o momento perdemos, ou até o momento não, dados já antigos, dados de meados da década passada, a gente já tinha perdido 20% dos recifes de corais do mundo. Num cenário curto, se estima que nós vamos perder mais 25%, e no cenário um pouco de médio prazo, mais 35%. Então, assim, é aterrador o cenário, não é, que se avizinha em função de acidificação, que gera seus efeitos biológicos diretos, mas também da diminuição, o aumento da dissolução de calcita e aragonita na água do mar. Né? A gente mudar este ambiente de tal forma que
as formas de carbonato de cálcio que são usadas biologicamente, calcita e aragonita, o seu ponto de saturação mude, eles não fiquem mais, a água consiga dissolver mais calcita e aragonita, e com isso os organismos não conseguem precipitar esse material nos seus próprios esqueletos e conchas. Então, é muito sério, isso está acontecendo também no planeta inteiro, certo? Em alguns lugares mais severo, em outros lugares ainda relativamente não modificado, costa do Peru, aqui corrente de Humboldt, né? Pouca variação na saturação de aragonita, mas de uma forma geral já diminuiu 10% a saturação de carbonatos, aí não é só cálcio, mas também outros carbonatos e outros elementos, já diminuiu 10% desde a Revolução Industrial. Então também é uma estrada que a gente vem percorrendo, perigosíssima e que infelizmente não parece que nós, enquanto sociedade, vamos mudar muito disso. Sobre efeitos, rapidamente, para fechar, e agora muito rapidamente mesmo, porque já falei do principal que eu queria falar, do dióxido de carbono na atmosfera, entrando nas águas de mares e oceanos, isso reagindo com a água do mar, gerando queda do pH e aumento da solubilidade de carbonatos. Isso, o que acontece com os organismos que formam conchas, vejam vocês com seus próprios olhos. 45 dias deste terópodo antártico exposto à água do mar, num pH ou numa saturação de aragonita, né? Um cenário projetado para 2100, daqueles cenários que eu mostrei lá para vocês, mostra que a concha está toda deformada, né? Isso não apenas pterópodos, também cocolitóforos, a Emiliana famosa, a Emiliana Huxley, por exemplo, veja que há deformidades, né, na formação dessas conchinhas delas aqui, que é de carbonato de cálcio. Não sei se calcito aragonito, provavelmente aragonita, mas enfim, há deformação nesses organismos, cocolitóferos, pterópodos e foraminíferos, que é outro grupo também muito afetado pela perda de calcita e aragonita na água do mar, ou aumento da solubilidade da calcita e aragonita na água do mar. Esses organismos, esses três grupos, pterópodes, cocolitóforos e foraminíferos, são responsáveis por capturar, sequestrar 75% do carbono. Lembra que eu falei que o oceano é uma espécie de ralo, uma espécie de sumidouro de carbono inorgânico que vem da atmosfera, que sequestra o carbono, o dióxido de carbono da atmosfera? Então, esses bichinhos respondem por 75% desse sequestro. Só que a gente está afetando a saúde deles. Olha só as conchinhas deles, né, as estruturas calcárias dele, como estão ficando deformadas, porque eles não têm capacidade fisiológica de fixar mais esse carbono. Então, rapidamente, um pouco do que a gente tem feito no laboratório, para finalizar mesmo de verdade agora. A gente tem trabalhado com cenários de exposição dos organismos na biota. Vários organismos a gente tem trabalhado em cenários que a gente chama de cenários mais realistas, né? Um cenário de exposição que conta com acidificação, sim, porque os oceanos e mares estão se acidificando, por consequência, baixa saturação de carbonatos, calcita e aragonita, mas também a gente trabalha com aumento de temperatura, somado à acidificação e baixa saturação de carbonatos, mas também com a poluição química, que é a minha área, minha linha de pesquisa, a área em que eu atuo, né, mais fortemente. Tenho adicionado o estressor, acidificação e aquecimento marinhos a o estresse que eu
sempre trabalhei, que é a poluição química. Então, é quase que a tempestade perfeita, mais uma tempestade perfeita muito provável que já esteja acontecendo nos nossos mares e oceanos. Uma foto do nosso experimento aqui, equipamento de injeção de dióxido de carbono, injeção controlada de dióxido de carbono. A gente, né, estabelece os pHs que a gente quer trabalhar, né, e aí vai injetando e põe bichinhos aqui, a ostra do mangue, aqui o sururu do mangue, expõe nesses cenários diferentes de pH, e também em cenários diferentes de temperatura e também em cenários diferentes de poluição química, para ver como eles respondem. Enfim, essa Fabi faz parte aqui desse estudo, já tivemos resultados fantásticos do ponto de vista científico, mas aterrorizantes do ponto de vista ambiental. No desenho experimental aqui do último estudo mais completo que a gente fez. Eu quero, então, finalizar, agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo, espero que tenham gostado do assunto. Qualquer dúvida, me escrevam, no que eu puder ajudar aí no estudo de vocês, para que vocês desenvolvam seus projetos de MCT2. Eu estou à disposição. Agradeço mais uma vez, coordenadores e coordenadora no MCT2, a Fabi, e demais pessoal, demais docentes, professoras envolvidas aí na coordenação que me convidaram para fazer esse curto vídeo aqui. Obrigado e até a próxima, então.